que estão nos acompanhando neste momento. Hoje queremos trazer um tema que tem muito a ver com a próxima quinta-feira. Próxima quinta-feira é dia 2 de novembro. E nós queremos conversar alguma coisa a respeito à luz da doutrina espírita. Fomos buscar este tema no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, onde um dos versículos fala sobre perda de pessoas amadas. E também no Livro dos Espíritos, da questão 320 a 329, onde aborda a perda de entes queridos. Dentro desse contexto do Evangelho e do Livro dos Espíritos, há uma lição para nós, uma orientação espiritual, de que nós devemos amar aquele ente querido que partiu, mas também devemos continuar amando quem ainda está ao nosso lado. E é sobre isso que a gente quer conversar no dia de hoje. Porque há quantos irmãos que morrem praticamente junto com o outro, embora continue vivendo. Não quer mais viver porque alguém partiu. E isso faz com que ele deixe de viver com aquele que estão ainda ao seu lado. Esse vai ser o nosso tema. Bom, eu falei do dia 2 de novembro. O que é dia 2 de novembro mesmo? Dia do quem? De finados, dia dos mortos. A gente tem esse dia e muitos de nós fazem homenagem àquelas pessoas que partiram. A gente faz homenagem porque elas estão mortas ou porque a gente acredita que elas estão vivas? Porque elas estão mortas? O espírito não continua vivendo? Continua. Por isso, nós colocamos ali que o dia 2 de novembro não deveria ser chamado Dia dos Mortos. Deveria ser chamado e consagrado à imortalidade da alma. Porque a gente faz as homenagens àquele que não está mais conosco, que já partiu para a pátria espiritual, porque a gente acredita que eles continuam existindo. As homenagens, seja de qualquer religião que for, é porque acredita que continuam vivos em outro espaço, em outra dimensão. Alguns falam em céu, mas que estão em algum lugar. Então não seria o dia dos mortos, seria o dia da imortalidade, o dia 2 de novembro, né? E a doutrina espírita, ela é baseada em 5 princípios básicos: a existência de Deus, a imortalidade, a reencarnação, a mediunidade e a pluralidade dos mundos habitados. Esses são os 5 princípios básicos da doutrina espírita. E um deles é o que a gente vai falar hoje, que é a imortalidade. A doutrina espírita, ela levantou o véu da morte. Ela veio mostrar para nós o que tem atrás desse véu da morte. A doutrina espírita vem mostrar para nós que a vida continua, que a verdadeira vida mesmo é a vida dos espíritos, é a vida espiritual. Pelas tantas e tantas comunicações e tantas outras formas dos espíritos se manifestarem entre nós, o espiritismo comprova a sobrevivência do espírito. É inegável, por tantas situações, que tem sido demonstrado que o espírito não continua vivo. Então, só reluta aquele que não quer enxergar o que está claro, o que está óbvio, que a vida continua. Bom, mas existem pessoas que ainda não têm essa convicção da imortalidade. Então, para esses,
quando acontece a morte de alguém querido, se torna muito dolorosa, se torna uma perda muito grande. Então, para estes, a separação desse ente querido traz muita tristeza e angústia. Para esse que ainda não tem a convicção da imortalidade, para esta pessoa. Para aqueles que ainda não têm essa convicção da sobrevivência do espírito, sempre se referem, diante da morte de alguém querido, como perda, como que perdesse algo. E a doutrina espírita vem dizer para nós, diferente. Porque quem já admite que a vida continua, sabe que não existe perda. O que existe é separação. Separação que é momentânea, que é temporária. Porque mais dia, menos dia, nós vamos nos encontrar com essas pessoas. Vamos conviver com elas novamente. Então não é perda. Podemos dizer, entre aspas, que seria uma perda física, mas não a perda definitiva. Essa pessoa continua vivendo em outra dimensão, sem o corpo físico. E nós podemos ter contato com essa pessoa permanentemente. Todas as noites, quando dormimos, nós podemos estar com essas pessoas. Podemos não lembrar no outro dia, quando acordamos, através de vários mecanismos que a espiritualidade forneceu para nós, que é explicado pela ciência. Vários mecanismos que demonstram que a gente não lembra o que viveu durante a noite, nos sonhos, da mesma forma que não lembramos o que fomos nas encarnações passadas. A ciência facilmente explica para nós, porque nós, hoje, estamos encarnados e o nosso cérebro físico é muito limitado. É uma máquina espetacular. Mas em comparação com a espiritualidade, com o nosso corpo espiritual, ele é muito grosseiro, né? Olhando pelo aspecto material. Segundo algumas pesquisas, que foi feita em pessoas que estavam prestes a desencarnar, quando a pessoa desencarnava, aquela balança, a cama balança, né? Ela diminuía algumas gramas, mostrando para nós que o perispírito, o corpo espiritual, pesava mais ou menos entre 18 a 21 gramas. Quando a pessoa desencarnava, variava essa diferença de peso. E quanto pesa um corpo físico? Eu vou julgar por mim. 55 quilos. De 70 a 80 quilos, 60 até 80 quilos. Entre 15 a 21 gramas, 18 a 21 gramas, nós temos 70 a 80 quilos, é um corpo físico muito mais denso, não é? Então, o nosso pensamento perispiritual, ele funciona numa outra dimensão, numa outra velocidade de matéria. Ele funciona bem diferente do que o nosso cérebro físico pode interpretar. O nosso cérebro físico interpreta somente quando nós temos ligações elétricas no cérebro. O nosso cérebro físico funciona através de eletricidade. E o nosso pensamento perispiritual, ele funciona à base de energia eletromagnética. Ou seja, para que eu lembre o que eu vi à noite, eu preciso transformar energia eletromagnética em energia elétrica. O que eu fui no passado está tudo gravado em energia eletromagnética. E eu preciso que seja elétrica, para que o meu cérebro lembre. Existem certos momentos que a gente pode lembrar. É que os espíritos fazem com que essa energia eletromagnética, se transforme em energia elétrica para que o meu cérebro lembre do sonho que eu tive ou algum fragmento do meu passado. Então,
Para aquele que admite que a vida continua, todas as noites nós podemos continuar convivendo com essas pessoas que fisicamente não estão conosco mais. Por isso, ao invés de nós afirmarmos que houve perda, se nós colocarmos que houve apenas separação, fica menos denso, não fica? Não fica menos pesado? Fica, né? Porque é uma separação por circunstâncias dimensionais. Quantas vezes eu sinto a presença daquele familiar ao meu lado? Eu sinto que ele está vivo. E ele está ali, só que eu não o vejo por diferenças dimensionais. Então, se fica para nós a saudade daquele que separou-se de nós, podemos dizer que essa abençoada saudade mostra que nós amamos aquela pessoa, que nós temos amor por ela. Imagine se a pessoa desencarnasse, houvesse separação e a gente não sentisse mais nada por ela. Se fica saudade, é porque nós gostávamos daquela pessoa, porque nós amávamos aquela pessoa. Então, se existe saudade é porque existe amor. E o amor é eterno. O amor continua para sempre. Nós temos uma passagem muito interessante neste livro, o livro Boa Nova, que é um livro escrito, psicografado por Chico Xavier, por diversos espíritos. E relata várias passagens de Jesus ali. Uma delas, no capítulo 8, chama-se Bom Ânimo. O apóstolo Bartolomeu estava muito triste, muito chateado, muito inquieto. E várias situações Jesus olhava para ele e via que ele estava lá triste em algum canto. E entre todas as tristezas que ele tinha, uma delas é que a sua mãe tinha partido, né? Ele tinha perdido, vamos chamar agora entre aspas, a sua mãe. Então, nesse livro retrata sobre essa questão da tristeza de Bartolomeu. Então, esse apóstolo Bartolomeu, ele era muito dedicado. Ele não era aqueles que estavam sempre aparecendo mais, como Pedro, como João, mas nos bastidores é um dos que mais ajudava Jesus. E Bartolomeu começou a apresentar essa tristeza, essa aflição, essa inquietude, como às vezes algum de nós apresenta. E várias vezes Jesus olhava, estava lá Bartolomeu triste. Dali um pouco estava lá, olhava, Bartolomeu estava triste. Aí, numa noite, Jesus disse para Bartolomeu, Bartolomeu, vem aqui, vamos conversar. Me conta o que está te acontecendo. Aí ele relatou uma série de situações. Mas a que nós vamos buscar hoje é diretamente, Fica aí a dica para vocês darem uma lida nesse livro. A nossa irmã falou aqui sobre na biblioteca, Com certeza esse livro faz parte da biblioteca. Se não tem na biblioteca, tem na livraria. É um livro muito interessante. Conta muitas passagens de Jesus. Bom, então, em determinado momento que Bartolomeu estava contando das tristezas, ele falou sobre essa aqui, ó. Bartolomeu contou, então, que um dos motivos dele estar triste era que tinha ocorrido recentemente a morte da sua mãe. E aí ele perguntou, mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente querido? E aí Jesus responde para ele assim, Bartolomeu, ninguém perde ninguém. A vida é infinita. Nós somos imortais. Tivemos um começo, mas não vamos ter fim, Logo mais todos nos encontraremos. Essa separação é temporária. É isso que os Espíritos nos ensinam em várias obras, Mas Jesus, respondendo para Bartolomeu, colocou dessa forma. E aí, vendo sobre a tristeza de Bartolomeu, ele falou o seguinte,
sentir falta, sentir saudade de quem partiu, significa que amávamos muito essa pessoa. Agora, ficar angustiado, desesperado, revoltado, é uma demonstração de que ainda não acreditamos na imortalidade e nem confiamos em Deus em toda a plenitude. Isso é uma lição muito grande para nós refletirmos, para nós pensarmos. Bartolomeu, após ouvir todas as orientações de Jesus, começou a refletir. Só que agora, mais ampliada estava a sua visão sobre a questão da imortalidade. Quanto aos desígnios da providência divina, que ninguém morre ao acaso, que todos nós temos um plano de vida. E aí Bartolomeu começou a pensar, com certeza a sua mãe continuava viva, pois o seu espírito é imortal. E certamente agora ela já tinha encerrado todos os compromissos materiais aqui. E agora ela tinha compromissos lá no plano espiritual. Por isso que ela foi para lá de volta. Por isso que ela voltou para o plano espiritual. Ela tinha agora novos compromissos evolutivos e teve que partir. Aí, a primeira coisa que ele fez naquele momento foi ofereceu gratidão pelos momentos felizes que viveram juntos. Quando a pessoa faz isso, agradece aquele que partiu. A gente agradece por tudo que ele nos fez, nos ajudou, os momentos felizes que vivemos juntos. Isso faz bem para esse espírito? Será que isso fez bem para o espírito da mãe dele? Com certeza. Isso ajuda o espírito a se desprender, a se novamente ambientar no plano espiritual. Certamente que sim. Então agora, com esse entendimento sobre a imortalidade, Bartolomeu decidiu que iria se dispor a amar mais, a ajudar mais, a compreender mais aqueles que ainda continuavam vivendo junto dele, vivendo ao seu lado. Porque entre as coisas que ele contou para Jesus, que estava triste, era a dificuldade de relacionamento com seu pai, com seus irmãos, com seus primos, com seus tios. Eles eram todos pescadores, e na hora de trabalhar, ele trabalhava mais que os outros. Na hora de dividir, ele recebia menos que os outros. Ele reclamou para Jesus. Mas Jesus mostrou para ele que isso tudo, essas coisas de dificuldades materiais, todos nós passamos. Todos nós estamos a caminho juntos da evolução. E que só o amor faz com que as coisas mudem. Que as pessoas de difícil convivência ao nosso lado mudem quando a gente ama elas. As coisas pioram quando a gente quer ser igual a elas. Então, por isso, ele se dispôs a amar mais aquele que estava ao seu lado agora. Porque ele pensou assim, de nada eu adianta continuar brigando com meu pai, meus irmãos, se daqui a pouco eles também vão para o plano espiritual, vão partir para lá. E aí eu vou ficar chorando porque ele partiu? Não, eu vou aproveitar e viver ao lado dele agora. Eu vou conviver melhor agora. Por isso ele diz, eu vou amar mais, eu vou ajudar mais, eu vou compreender mais a estas pessoas que ainda estão ao meu lado. Vamos fazer uma reflexão bem grande sobre isso agora, né? Muitas vezes nós nos lamentamos que queria ter feito mais por aquele ente amado que partiu. Tê-lo amado mais, ajudado mais, compreendido mais, estar mais junto dele. E aí, por remorsos,
porque não fizemos tudo que deveríamos ter feito, entramos em profundas crises depressivas e melancólicas. E nos esquecemos de viver, né, junto daqueles que estão ao nosso lado, fazendo eles sofrer com a nossa angústia, com a nossa tristeza, com o nosso remorso. Fazemos eles sofrer, quem está ali do nosso lado ainda. Então é preciso que nós tenha, como Jesus disse, esse entendimento da imortalidade. Houve apenas separação. Ninguém perde ninguém. O que precisamos é amar essa pessoa que partiu. E a saudade demonstra que nós tínhamos amor por ela. Como que a gente pode ajudar ela? Lembra como o Bartolomeu fez? Agradeceu ao convívio que teve com a sua mãe. E se dispôs agora a continuar vivendo e amando e fazendo mais por aqueles que ainda estão do seu lado. Continuando a nossa reflexão. Então, em vez de ficarmos lamentando a ausência daquele que partiu, oremos por ele, para não prejudicá-lo no seu restabelecimento. Porque se nós ficarmos aqui angustiados, tristes, revoltados, vai fazer bem para o espírito que foi? Para o plano espiritual? Não. Porque como existe o elo de ligação do sentimento, a nossa angústia chega naquele que partiu. E vai fazer bem para ele? Não vai. O que ele precisa nesse momento? De amor, de carinho, de amparo. E quando a gente agradece a convivente, que a gente ora por essa pessoa, nós estamos fazendo bem para ela. Estamos ajudando ela no seu restabelecimento. Tem algumas historinhas muito interessantes sobre isso. Uma o título dela é Perder a Vontade de Viver. Começa, antes da história, uma explicação que quando a morte leva alguém do nosso convívio, alguém amado, existem pessoas que perdem a vontade de viver e parece que morrem juntas, embora continuem vivendo. Então, até de uma forma egoísta, esquecem daqueles que estão vivendo ao seu lado, dos outros que estão ali, e se fecham numa dor que como se fosse só a dor dela, que os outros familiares que também estão, né, chorando a sua perda, como se eles não tivessem dor também. E não se dão conta que estão agindo dessa forma e com isso maltratam os corações daqueles que amam ali, que estão vivendo ao seu lado. Tem uma historinha que começa assim. Não se atenham lá, eu coloquei lá só para quê, né? Mas aconteceu com Hamilton, era um trabalhador dos Correios. Ele era muito feliz, era um pai dedicado, costumava brincar com seus filhos, contar histórias, orar junto. À noite, antes das crianças adormecerem, ia lá e beijava todas elas, orava junto delas. Mas um dia a morte veio e levou a vida do seu menino de 7 anos. A partir desse dia, ele passou a não trabalhar mais direito. Não era uma pessoa brincalhona que sorria sempre. Não contou mais histórias para a filha que ficou. Tornou-se uma pessoa muito difícil de conviver, muito triste. O ambiente do lar estava cada vez mais pesado. Aí ele era carteiro, certo dia ele estava separando a correspondência que ele trazia, pegava lá no correio, trazia para casa e às vezes ali, né, no outro dia ele saía cedo já para encaminhar. E aí ele estava separando as correspondências para fazer a entrega e viu uma carta sem envelope, apenas o papel lá, escrito assim: destinatário Jesus, endereço céu. Curioso, ele abriu aquela carta
e começou a ler o seguinte texto. Querido Jesus, resolvi lhe escrever para pedir uma coisa muito especial. Aqui em casa todos estamos muito tristes, papai, mamãe e eu. O meu irmãozinho Felipe morreu há alguns meses. Eu queria pedir que o senhor traga meu pai de volta. Não que ele tenha ido embora, mas é como se ele tivesse ido. É que desde a morte de Felipe, ele não sorri, não conta histórias, não ora mais comigo. Eu gostaria muito que meu pai me tomasse nos braços e contasse histórias como fazia antes. Eu queria que de novo ele viesse me dizer boa noite, orasse comigo e esperasse eu adormecer. Era tão bom, Jesus. E eu ouvi meu pai dizer para minha mãe que só a eternidade pode curá-lo. Será que o senhor poderia trazer um pouquinho disso para ele melhorar? Se for possível, eu ficarei muito feliz. Assinado, Rita, sua filha. Esse trabalhador dos Correios não se conteve, né? Chorou, pensou bastante. Deu-se conta de como ele estava agindo em sua dor egoística. Esquecera da esposa e da filha, que também estavam sofrendo a falta do irmãozinho, do filho, né? Naquele dia, ele voltou para casa diferente. Ao chegar, chamou a filha, tomou-a nos braços, abraçou-a bastante, beijou-a e perguntou: quer ouvir uma história? Vejam a diferença, né? Como que nós estamos agindo com aqueles que continuam ao nosso lado? Nós deixamos de amar aquele que partiu, porque quando a gente fica revoltado, angustiado, nós estamos maltratando ele, porque ele está recebendo um monte de energia negativa de nossa parte. Isso é amor? Não. Ao mesmo tempo, nós estamos fazendo sofrer aqueles que estão ao nosso lado agora. Então, analisemos como estamos agindo com aqueles que ainda estão ao nosso lado. Às vezes, com esses, nós continuamos agindo sem paciência, sem tolerância, de forma rude e grosseira. Aqui agora eu vou ser grosseiro, né? Será que nós estamos esperando eles partirem para a pátria espiritual para depois ficar lamentando também que deixamos de fazer? É uma pergunta rude, né? Mas é para a gente refletir. Vamos aproveitar, viver e amar aqueles que continuam do nosso lado. Mas vamos continuar amando aquele que partiu, enviando boas energias para eles. Energias de agradecimento. Energias que façam bem para eles. Tem uma outra história muito interessante, que não é de um livro espírita. É um livro chamado Pequenos Milagres. É de um escritor, né, que fala muito sobre otimismo, sobre coisas que acontecem na vida de cada um de nós. E o título dessa história é Pedido de Perdão. Começa assim: Adam Hickless era um sobrevivente do Holocausto. Toda a sua família foi assassinada pelos nazistas. Ele suportou provações difíceis em 3 campos de concentração. Mas ele tinha muita fé, ele estava agarrado muito à fé que ele tinha. Intimamente ele prometeu que iria ensinar aos filhos a religião que ele tinha, a religião dos seus pais. Por isso ele teve paciência quando o seu filho de 19 anos abandonou a faculdade, quando largou o emprego.
Quando disse que ia morar na Índia, em busca de iluminação, ele só não suportou quando o filho disse que não queria continuar com a fé judaica. Então, Adão não suportou isso e o expulsou de casa. Trocaram palavras duras e o filho foi embora. 6 anos depois, Joey, era o nome do filho, encontrou um amigo que disse para ele que o seu pai havia morrido há 2 meses. E ninguém o avisou, porque quando ele partiu, ele nunca mandou um endereço para a família. Joey teve um choque, porque ele acreditou que o seu pai morrera não de um ataque do coração, mas do coração partido, e ele foi o responsável de partir o coração do seu pai. Resolveu tomar um avião e vir para Israel, foi a Jerusalém, comprou um livro de orações e, imitando os movimentos das outras pessoas, se encostou naquele muro das lamentações, que a gente, na televisão já conseguimos todos ver, né? Que o pessoal fica orando em frente ao muro, e começou a orar. Aí, de repente, ele viu-se a falar com o seu pai, como que estivesse falando com o seu pai mentalmente ali. E pensava assim, né? Como desejaria poder pedir perdão? Como que poderia, assim, ele queria poder dizer que sempre amou seu pai. Olhou para todo lado e viu que as pessoas escreviam em papéis pequenos mensagens e colocavam nas fendas do muro, ia deixando ali. Aquele muro estava lotado de mensagens, né? E ele pegou e escreveu um bilhete para o seu pai também, pedindo perdão. Depois que ele escreveu a mensagem, ele tentou achar um local no muro para colocar aquela mensagem. E não conseguia, porque estavam todos os buraquinhos, entre os tijolos, estavam todos eles, entre as pedras, né, que lá é de pedra, estavam cheios de papéis já. Estava difícil achar. Finalmente ele achou um cantinho para colocar, e quando ele estava colocando lá, ele derrubou um outro papel que estava lá. E aí ele ficou curioso. Ele, antes de colocar o dele e esse outro papel, ele ficou curioso e abriu para ler. E aquele papel dizia o seguinte: meu querido filho Joey, se por acaso um dia você vier a Israel e vier até esse muro, espero que você encontre esse bilhete. Quero dizer que sempre o amei, mesmo quando você me magoou, continuei te amando. Eu o perdoo por tudo e espero que você também possa perdoar esse velho bobo. Seu pai, Adam Hicks. Isso aqui é um milagre ou não? Milhões de papéis no muro. E ele foi colocar justamente onde estava o do seu pai. Por isso esse livro chama-se Pequenos Milagres. Não é um livro espírita, né? Bom, Joey conseguiu o seu milagre de encontrar o bilhete do seu pai, dizendo que o perdoava e também pedindo perdão. E ele foi lá naquele muro das lamentações e escreveu um bilhete pedindo perdão para o seu pai. E encontrou o bilhete dizendo que ele estava perdoado. Esse é o milagre. O Joey conseguiu esse milagre. Agora vamos pensar nós. Qual milagre a gente está aguardando para acontecer para nós amar aqueles que estão ao nosso lado? O Joey já não tinha o pai dele mais do lado. Mas achou a mensagem do pai dele. Nós podemos fazer o nosso milagre maior ainda. Porque nós temos muitos entes queridos que estão vivendo ao nosso lado, aguardando que nós os ame, que nós os compreenda mais. É um milagre muito maior do que apenas uma mensagem.
É nós poder viver, abraçar, conviver com essas pessoas. Então, não esperemos que a morte leve esse ser amado para ver o quanto ele fazia falta para nós, ou se nós tínhamos alguma coisa, alguma desavença, para nós se desculpar com ele. Vamos aproveitar agora, nos desculpar, enquanto estamos juntos, nos perdoar enquanto estamos juntos. Como é triste ver famílias que não podem se juntar porque não se entendem. Então, não deixemos esse pedido de desculpas para o amanhã, quando não aqui mais esse ente querido estiver, quando não tivermos a possibilidade de abraçar, conviver, de amar. Não permitamos que essas desavenças geradas, às vezes, por coisas mínimas, alguma palavra grosseira, alguma coisa que é insignificante, tire esse momento de nós estarmos juntos. Vamos pensar no que Bartolomeu disse. Por que não fazemos mais? Por que não amamos mais? Por que não ajudamos mais? Por que não toleramos mais a esses familiares que estão do nosso lado? Porque quando a gente se separa de alguém que parte do plano espiritual, como a gente fica pensando? Como a gente pensa do que a gente poderia ter feito mais para ter aproveitado a convivência? Nós poderíamos ter feito mais, ter sido um marido melhor, uma esposa melhor, um filho, uma filha mais participativa, mais junto dos pais, os pais dos filhos. Isso falando, né, do ambiente familiar da casa. Mas e quantos os outros, né, estendendo para, ampliando a família para tios, primos, avós. Quanto a gente pode amar agora, que estão ao nosso lado ainda. Madre Teresa de Calcutá, certa vez, disse a seguinte frase: é fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. Por isso, a gente vem aqui justamente com a ideia de mudar isso. A doutrina espírita nos ensina que existe essa possibilidade. Jesus nos ensinou que existe essa possibilidade. Por isso, amemos a quem partiu e amemos quem está ao nosso lado ainda. Ame o próximo que partiu, não agindo com desespero, não dificultando o seu desprendimento, facilitando a sua reintegração à pátria espiritual. Ali tem uma imagem muito interessante, né? A pessoa está com o retrato de alguém que partiu ali, colocando flores, mas a pessoa está ali sentindo o perfume daquela flor. Essa pessoa está ali porque ela está recebendo afeto, amor de quem ficou aqui. Agora, se nós tivéssemos em desespero, em aflição, será que os protetores espirituais, mentores espirituais, não permitir que ela viesse ver alguém em desespero? Então nós temos que amar quem partiu e também amar quem está ao nosso lado. Amar é facilitar a convivência, é ser mais compreensivo, ser mais tolerante, agir com mais amor, com mais afetividade, com mais carinho. Isso é amar. É eu facilitar a convivência. Só para encerrar, 2 minutinhos, tem um escritor espírita, o Richard Simonetti. Ele é autor desse livro, Quem Tem Medo da Morte.
E aqui ele esclarece vários tópicos a respeito da morte, mas na visão da doutrina espírita. Eu vou aqui colocar apenas 2 aqui para a gente lembrar, né? Como que podemos ajudar os que partiram antes de nós? E aí ele coloca, envolvendo esse ser querido em vibrações de carinho, evocando as lembranças felizes, sempre lembrar das coisas boas que aquela pessoa fez. Esqueça das coisas que não foram boas, porque nós não somos perfeitos. Vamos sempre lembrar daquela pessoa nas coisas boas que ela nos fez. E orar. A prece concentra energias e nós fazemos com que essa energia vá em direção à pessoa que nós estamos pensando. Porque quando a gente ora por alguém, a gente pensa nesse alguém. Quando pensa, nós criamos o que os espíritos chamam de endereço vibratório. Então, aonde quer que ela esteja no plano espiritual, esse endereço vibratório dela leva a vibração da prece até ela. Aonde quer que esteja. Por isso, toda a prece chega no seu destino. Aí, outra pergunta deste livro, né? Podemos chorar por quem partiu? Podemos chorar, claro, porque a gente amava aquela pessoa, mas que esse choro seja de uma saudade e nunca de inconformação e revolta. Essa lamentação exagerada causa problema para esse espírito que partiu. Joana de Ângeles coloca para nós assim: se você chora a partida de um ente querido, que sejam lágrimas, né? Que suas lágrimas sejam de saudade, de respeito, de reconhecimento, de gratidão a Deus por ter lhe permitido desfrutar da prazerosa companhia por algum tempo. Podemos chorar? Podemos, mas nunca de desespero, nunca de revolta. Podemos visitar o túmulo? Podemos. É um sinal de respeito. Mas vamos lembrar, é uma atitude desnecessária, porque esse espírito não está lá. Ele não vai estar lá. Essa homenagem nós podemos fazer de qualquer lugar. Quando a gente ora para ela, podemos estar em casa, aonde quer que estejamos, porque a oração vai chegar para ela. Então essa homenagem chega para ela. Não precisamos ir lá aonde ela está sepultada, para que de lá oremos por ela. Não, não é necessário. É uma atitude de respeito? Sim, mas desnecessária porque o espírito não está lá. Bom, tem muitas outras coisas nesse livro, muitas coisas interessantes, né? Livro Quem Tem Medo da Morte ali. Eu queria agradecer esta oportunidade de estar aqui com vocês. Para nós, né, ao estudar esse tema, nós aprendemos muito, nos emocionamos muito com essas histórias que a gente viu ali, e a gente queria que vocês, nessa semana agora, tivessem essas atitudes de mais, né, de levar aos entes queridos que não estão mais conosco, essas vibrações de amor, vibrações de agradecimento, vibrações de carinho a essas pessoas. Porque nós, dia 2 de novembro, é o dia da imortalidade, né? Então vamos lembrar deles como a gente sempre teve os momentos felizes e enviar a eles as nossas gratidões por termos convivido com eles e aprendido muito com esses espíritos que não estão mais aqui. Então vamos, nesse momento, fazer uma oração. Que esta oração chegue a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a todos aqueles que amamos. Porque queremos pedir forças a Deus para vencer as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, para poder amar
mais aquele que partiu e aqueles que estão ao nosso lado. Que possamos ser um instrumento de amor aonde quer que nós estejamos. Que todas as pessoas sintam em nós, em nosso sentimento, em nossos pensamentos, essa presença divina. A presença dos ensinamentos de Jesus. Como o mundo precisa de pessoas que pratiquem o amor. Não que falem de amor, mas que pratiquem o amor intensamente. E que nós possamos ser uma dessas pessoas que tem mais amor em suas atitudes, em seus comportamentos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Mestre Jesus. Em seus nomes, encerramos a nossa reunião. Que assim seja.